noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia e também a todos os nossos irmãos da Congregação Esperança e a você que nos visita. Nós estamos felizes com a sua participação aqui conosco em mais uma oportunidade de nós adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, que tem cuidado de nós, até aqui tem nos abençoado. E nós vamos iniciar com 2 cânticos. O primeiro, que diz que os reinos, eles se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que o nosso Deus, Ele é Rei, que o reino dEle venha sobre nós, é para sempre, é eterno, que você possa também adorar ao Senhor aí com esse louvor. E também vamos dizer que o amor de Deus não falha, porque às vezes nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas e nos frustramos, mas o amor de Deus, Ele não falha, e nele nós podemos confiar. Deus te ama. Aproveite essa noite para você adorar o nome do Senhor. Amém? Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as mãos se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja
mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Amor não falha. Deus e Pai, nós cremos que o Teu amor não falha, que o Teu amor é maravilhoso e é Ele que nos constrange, Pai, a estarmos aqui na Tua casa, a estarmos elevando ao Senhor este louvor,
a sabemos e a entendemos através do Teu Espírito Santo, que nós somos pecadores, que nós temos dificuldade muito grande de tratar dos nossos pecados. E por isso o Senhor mandou Seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar, em nosso lugar, para derramar o Seu sangue, para ser quebrado no Seu corpo mesmo, para nos justificar, para que nós pudéssemos nos chegarmos até o Senhor nesta noite. Nós Te engrandecemos porque nós confiamos que o Teu amor não falha, Pai. Nós confiamos que a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós não falha, porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas o Senhor nos trata com bondade, com misericórdia, entendendo que nós somos pequenos, somos falhos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa nesta noite. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos como um povo, mesmo que seja online, mesmo que estejam cada um nas suas casas, mas nós sentimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se move através de cada um de nós, e que esse mover do Teu Espírito, Pai, possa estar fazendo com que cada dia mais nós possamos estar nos chegando e estarmos mais próximos de Ti, e estarmos realmente, Pai, sendo um cristão, um pequeno Jesus mesmo, que possa refletir a Tua misericórdia e o Teu amor para as outras pessoas, para mostrar que nós também somos falhos, mas o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado porque o Senhor aceita o nosso louvor, a nossa adoração. E nós fazemos tudo isso por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos agradecidos. Amém. Agora, neste momento de intercessão, irmãos, vou pedir para a igreja abrir no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. Vamos ler. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Neste momento, irmãos, nós vemos que é pela fé, é mediante a fé, que através dessa fé que a gente busca, nós buscamos a paz somente em Deus. Essa esperança, ela, como a Sheila comentou para dizer dos cânticos, às vezes a gente se coloca numa esperança falsa, mas a esperança, ela vem somente do Senhor. Essa esperança, ela não pode murchar. Então, vamos nos atentar e saber que somente o Senhor é que pode fazer o novo em nossa vida. Guia-me, Senhor, para que em tudo eu confie somente em Ti. Nós vamos levantar um clamor, irmãos, neste momento, pela vida do nosso querido irmão João, que é o pai da Vivi. Na próxima semana, no dia 7, ele vai passar por um exame onde ele vai saber a extensão da sua doença, Então, a família está apreensiva e nós vamos entregar ao altar do Senhor. Também nós vamos lembrar do reverendo Adilson, que está numa situação tão delicada, e nós temos orado há tanto tempo na reunião de oração, mas nós cremos que o amor de Deus está em todo momento no controle de toda essa situação. Então, nós vamos orar também pelo irmão Lucinaldo, que também está numa situação muito delicada. Ele é um irmão que
Ele é cego, faz hemodiálise, tem uma saúde muito delicada, foi internado e está com suspeita de Covid. Então, que o Senhor tenha misericórdia. Nós queremos colocar também a vida do nosso guitarrista Otávio, que pede ajuda à igreja em oração pela venda do seu apartamento. Então, nós vamos orar neste momento. Baixemos nossa cabeça. Senhor Deus, nós oramos, Senhor, e nos colocamos na Tua presença, Pai querido. Não entendemos, Senhor, os motivos que nos levam, Senhor, a, às vezes, não crer, Senhor, no Teu poder. Mas nos entregamos totalmente, Senhor, diante do Teu altar. Colocamos, Senhor, estas vidas, Senhor, diante do Teu trono de graça. Pai querido, entre com as Tuas providências, Pai, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor pode mudar toda essa sorte, Pai. O Senhor pode transformar essas vidas e levantar, Senhor, principalmente os casos de saúde. Pai, nós entregamos no Teu altar, Senhor, porque nós cremos que a cura vem de Ti. O Senhor pode transformar toda essa dor, Senhor. O Senhor pode transformar vidas, transformar as famílias. Então nós entregamos para Ti, Pai querido, porque nós não temos essa capacidade, mas nós temos a esperança que vem de Ti, Jesus. Ela vem, Senhor, da Tua força que habita em nós, Senhor. O Senhor nos dá esta força, a cada dia tem nos ensinado, Senhor. Transforma, Senhor, vidas. Pai querido, que o Teu amor chegue nos lares, que a Tua transformação, Senhor, Teu Espírito Santo toque no coração de cada irmão nesta noite, Pai querido. Que sejamos, Senhor, transformados pela Tua palavra, pela Tua graça, pela Tua bênção em nossas vidas, Senhor. Leva-nos, Senhor, ao Teu altar de graça, mesmo nós sendo, Senhor, tão pecadores, mas humildemente, Senhor, colocamos, Senhor, aqui, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Pai querido. Tantas vezes que temos, Senhor, fraquejado, mas, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar, Senhor. Nós nos levantamos, Senhor, para adorar e agradecer, Senhor, o Teu santo nome. Te louvamos, Pai querido, e lembramos também da vida do irmão Otávio, Senhor, que passará por esse processo de venda. Abençoe a vida dele, as decisões que ele precisa passar, Senhor. Coloca a Tua mão, Senhor, neste processo que ele precisa concluir, Senhor. Colocamos também este motivo no Teu altar, no nome santo de Jesus. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu.
mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O teu nome clamarei, e além das ondas orarei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Sou teu e tu és meu. Eu saúdo a todos os queridos com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos firmados nesse amor, estamos firmados nessa esperança
que não vem de nós, não vem de nenhuma fabricação caseira, mas vem desse Deus que não desiste da gente, desse Deus que tem expectativa, desse Deus que investe na gente e, com certeza, Ele sempre vai nos auxiliar em toda e qualquer situação para que possamos chegar naquele propósito que Ele tem para cada um de nós. E nós estamos firmes, queridos. Que bom e que maravilhoso poder louvar o nosso Deus e declarar que a nossa fé está viva nele. E, acima de tudo, também está viva na palavra dele. É por isso que nós vamos ler a palavra de Deus agora. Nós já cantamos a palavra de Deus, nós já oramos a palavra de Deus, agora vamos lê-la para que a gente possa expor um pouco da vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida e para as nossas vidas aqui. Que Deus trabalhe poderosamente. Vamos abrir em Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Profeta Isaías. Diz assim, vamos ler o capítulo inteiro, tem apenas 6 versículos. Diz assim: no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a aguerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas para vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: vede, foi isto que aconteceu, aqueles em que esperávamos e quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Queridos, oremos. Amado Deus, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos porque sabemos que tu és o Deus presente, o Deus conselheiro, o Deus mantenedor de nossas vidas e também o Deus santo, perfeito e que sempre requer de nós atitudes certas e, acima de tudo, obediência quanto à tua palavra. E nós, Senhor, te agradecemos porque o Senhor permitiu que lêssemos mais uma vez, num culto público, a tua palavra. E nós temos certeza de que o Senhor falará aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada querido que está acompanhando esse culto. Tu sabes, Senhor, o desejo de cada vida que está atenta para ouvir a tua voz. O Senhor sabe, Senhor, da necessidade. O Senhor sabe, Senhor, da tensão. O Senhor sabe, Senhor, do temor. O Senhor sabe, Senhor, das angústias. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E sabemos que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sabe daquilo que estamos precisando no nosso mundo interior, onde precisamos ser lapidados, moldados, transformados com as nossas intenções, com os nossos propósitos, para que sejam sempre os teus, para que a tua vontade prevaleça em nossa vida. Então, Senhor, trabalhe nesse culto, trabalhe, Senhor, com todas as palavras ditas aqui, para que o Senhor possa ser engrandecido, que vidas possam ser transformadas, salvas, curadas pelo poder do teu Espírito Santo, que reina aqui, reina em mim
e reina em nós. Obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, esse texto eu estava lendo essa semana e verificando também as situações que nosso país está passando, e não tem como a gente não observar, não notar, não acompanhar. As notícias estão aí, os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, e a gente vê um país que está sofrido, um país que está padecendo, um país que está pagando uma conta alta por tudo isso que está acontecendo. Mas nós sabemos também, queridos, que nós temos um Deus que é soberano, um Deus que rege tudo, e nunca se necessitou tanto como agora de estarmos pregando, de estarmos compreendendo a soberania de Deus. Esse Deus que, agindo, ninguém pode impedir. Esse Deus que já conhece os próximos capítulos da nossa vida, do nosso país, de tudo. Ele não precisa do ser humano fazer as coisas para ele saber o que fazer. Ele não precisa das atitudes, das ações humanas do amanhã para ele entrar com a providência. Ele já sabe de tudo, porque ele decretou tudo, ele determinou tudo. Esse é o Deus, né, que a gente crê. E esse é o Deus que a gente está pedindo ajuda, que a gente está pedindo socorro, que a gente está colocando a nossa vida à disposição dele, desse Deus. E esse texto que nós vimos aqui, lemos, nos fala do povo de Israel, nos fala dos egípcios, nos fala dos etíopes, nos fala dos asdodeus, né, de Asdod, e a gente vê toda essa situação, e a gente fala de Isaías, um profeta, uma boca de Deus, que por orientação de Deus, ele viveu coisas sobrenaturais, e ele também pôde, com a intervenção do Espírito Santo, entender aquilo que Deus queria para a vida dele. E ele, antes dele pregar, antes dele falar uma mensagem, ele foi a mensagem. Ele foi a mensagem. Quando Deus falou para ele: olha, você vai se despir e vai ficar sem calçado durante 3 anos. Uma coisa absurda, ridícula aos nossos olhos. Mas Deus quis assim. E é interessante que Isaías foi uma parábola, foi uma mensagem viva para que os outros aprendessem o que Deus queria ensinar naquele momento. E esse texto que nós acabamos de ler não está narrado aí numa ordem cronológica, né? A gente pode ver que quem subiu no trono de Nínive, da Síria, foi Salmanéser, né? Ele governou por um tempo, e depois Sargão estava governando. Ele governou, Sargão governou de 722 até 705 a.C. Ele subiu o trono em Nínive. E a gente vê aqui o versículo 1 e o versículo 3 aqui, está mais ou menos no ano 711 a.C. E o versículo 2 aqui, quando Deus fala para Isaías se despir, foi no ano 713 a.C. Então a gente vê que em 714 a.C., o versículo 2, Isaías recebeu essa ordem, que está no versículo 2. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro, o cilício de profeta, né? E tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço, né? Então essa história, essa ação, esse pedido de Deus para Isaías aconteceu no ano 714 a.C. E ele ficou 3 anos assim. Depois, o versículo 1 e o versículo 3, que o terceiro é a explicação dessa ação de Isaías e desse pedido de Deus para Isaías. O versículo 3 você pode ver que Deus explica.
né? Mas isso aconteceu no ano 311 a.C. Daí você pode ver, Isaías obedeceu a ordem de Deus em 714 e depois em 711 a.C., ou seja, se passou 3 anos, né? Aqui o rei Sargão se levanta e fala: não, agora é hora da gente dar um basta para a cidade de Asdod. E a gente vai compreender um pouco porque ele reagiu assim, né? E ele mandou o seu comandante, a palavra Tartã significa o seu general de guerra, na língua síria, né? Então não é o nome de uma pessoa, mas se refere aí, no ano em que o seu general, né, Tartã significa o seu general de guerra, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Isto foi no ano 711 a.C. E depois no versículo 3º, então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, né? E essa explicação que Deus deu foi no ano 711 a.C. Deu para entender? Né? Em 714, Deus fala para Isaías se despir e também tirar o calçado. E Isaías fica 3 anos assim. Mas daí, em 711, Sargão manda o seu general de guerra para atuar e para guerrear e para levar toda a cidade de Asdod para ser submissa à Síria, porque eles estavam se rebelando contra a Síria. E daí tem a explicação também, né? E é interessante quando a gente vê essa história, porque a gente pensa que foram ações sucessivas, né? Mas teve um período. E é interessante que aqui, essa parábola que Isaías vive aqui, né? É uma parábola que aconteceu somente no ano de 670, aliás, entre 670 e 667 a.C., que o Egito e a Etiópia foram conquistados pelos reis Assurbanipal e Esar-Adon, né? Pode ver que aqui Deus está falando que essa profecia, essa palavra, essa parábola de Isaías tirar a roupa, né, e de viver nessa situação, e também sem calçado, nesse ato de humilhação, de quebrantamento, né, estava se referindo também como que Deus ia permitir que os assírios pegassem os etíopes e também os egípcios e dominassem, e eles tinham esse costume no passado, que o povo vencido, eles eram levados cativos seminus, né? E por isso que aparece aqui no texto também. Então, diz o versículo 4, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Tá? Então, isso aconteceu no ano de 670, entre 670 e 667 a.C. Então, anos se passaram, mas aquilo que Deus usou Isaías para exemplificar com a sua vida uma mensagem, aconteceu com os egípcios e aconteceu com os etíopes. Isso para mostrar porque os asdodeus, o povo da cidade de Asdod, eles sempre ficavam pensando assim: não, nós vamos nos rebelar contra a Síria, mas a gente tem uma esperança de que os egípcios e os etíopes nos ajudarão. A nossa esperança está aí. E é interessante que quando o povo de Israel se uniu também a Asdod para se rebelar contra a Síria, mas quando eles viram que os assírios dominaram os asdodeus, eles já ficaram afastados. E eles pensavam assim: vai sobrar para a gente, esse domínio vai sobrar para a gente, os assírios virão até aqui. E é interessante que o rei aqui, Sargão, ele
estava observando e pensando e analisando que os judeus também estavam se envolvendo com os asdodeus para se rebelarem contra a Síria. E Deus usou toda essa mensagem através da vida de Isaías para que tanto os asdodeus como os israelitas pensassem assim: olha, a nossa esperança caiu por terra, porque quem esperávamos serão vencidos também, serão conquistados. E Deus, com essa ilustração viva através da vida de Isaías, envergonhou a esperança de Israel, onde Isaías fica 3 anos despido e descalço, para mostrar também como que os egípcios e os etíopes seriam levados para o domínio dos assírios. Então, Deus estava falando para o seu povo: acorde, vocês não devem ter esperança em povos. Povo meu, olha só, eu estou aqui, ajudei tanto vocês, né? E vocês estão colocando a confiança, a esperança nos etíopes, nos egípcios, eles serão dominados. Então, por isso que no versículo 6 aqui, diz: os moradores dessa terra, dessa região, dirão naquele dia: vede, foi isso que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. E daí tem a palavra de lamento: como, pois, escaparemos nós? Porque eles pensavam assim. Então se assombraram os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e por causa dos egípcios, sua glória, né? E Deus mostrou e fez tudo isso na história para mostrar que a nossa esperança, o nosso socorro, a nossa confiança tem que estar cravada, enraizada, alicerçada somente em Deus. Porque os reinos passam, as dinastias passam, mas nosso Deus jamais. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, essa parte da narrativa histórica desse texto é importante, porque nós vemos aqui 6 versículos, mas foram assim anos para que tudo isso acontecesse, onde a gente vê o versículo 1 e o 3º acontecendo no 711 a.C., o versículo 2º acontecendo no ano 714 a.C., e depois o versículo da Etiópia e dos egípcios serão dominados acontecendo no ano 670 a.C. Então, quando a gente vê essa cronologia aí, e Deus estava mostrando nessa cronologia para o povo de Israel que confiava política e militarmente nos egípcios e nos etíopes. E Deus estava mostrando: o que adianta tudo isso? Olha o que eu posso fazer. Vocês têm que aprender que é o céu que manda na terra. Eu estabeleço reis e tiro reis. Nosso Deus tem o domínio de tudo. Esse é o nosso Deus. E que nós que estamos passando por toda essa crise política, não só nacional, mas internacional, essa crise econômica, essa crise na questão de corrupção, onde não sabemos o que vamos ter, aonde vamos chegar, onde alguns políticos falam uma coisa e depois mudam tudo, o Congresso muda, o Senado muda, e a gente vive nesse ioiô da vida, né? Mas uma das coisas, queridos, que nós não podemos perder é essa esperança viva. Por isso que a nossa irmã Damares leu em Romanos 5,5, que diz que a nossa esperança jamais será confundida. A nossa esperança jamais murchará. Isso no grego quer significar: a nossa esperança jamais murchará. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo constantemente. E se hoje eu estou
animado, se eu estou motivado, é porque o amor de Deus está sendo derramado em minha vida, pelo Espírito Santo. E eu sinto esse amor. E eu creio que esse amor não falha. Esse amor tem um reino e tem um rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e que está vivo neste lugar através do Espírito Santo. Está vivo à destra de Deus intercedendo por nós. E por isso, queridos, que nessa noite eu convido você, a mim e a todos nós a estarmos lendo esse texto e estarmos também caminhando nessa firmeza de superarmos as decepções com o socorro verdadeiro, não com o socorro falso. O povo de Israel, quando viu assim, estamos firmes com os etíopes, estamos firmes com os egípcios, olha só os asdodeus, eles estão se rebelando, mas eles terão ajuda. Mas olha o que aconteceu, eles foram vencidos e derrotados pelos assírios. E quando Israel viu assim, ele viu que toda a esperança fora envergonhada. E agora eles falaram, e nós que tínhamos como socorro a Etiópia, e nós como tínhamos a glória, os egípcios, e não temos mais. E ele termina falando assim no versículo 6, como pois escaparemos nós? A gente não vê isso também, né? Nós estávamos no começo do ano com tantas lutas, com tantas dificuldades, e pensávamos que não iríamos terminar o ano, e depois veio a Covid, e tantos outros problemas que surgiram também, né? E nós estamos terminando o ano, queridos. Já parou para pensar? Isso não é graça de Deus, não é favor de Deus, não é bênção de Deus para a nossa vida? Como nós continuaremos, como nós viveremos? Que possamos viver nessa dependência de Deus. Fazemos a nossa parte com toda certeza, e de uma forma assertiva, nós dependemos desse Deus maravilhoso, né? E como nós escaparemos? A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. A nossa esperança está nesse Deus vivo. E esse texto é um texto que traz toda essa história para a gente. Isaías, ele experimentou muito de Deus, não só na sua vida pública, diária, cotidiana, mas também na vida política. E é interessante que aparece várias vezes Isaías, lá no capítulo 6, versículo 1, no ano em que o rei Uzias morreu, né? Ele sempre colocando a política nesse sentido para mostrar que ele estava vivenciando nesse mundo, né? Ele não era um ET, ele vivenciava as realidades desse mundo. Isso traz um ponto para a gente. Como que a gente pode superar as decepções da vida com o verdadeiro socorro, que é Deus, né? E eu posso afirmar para você, querido, né? Eu passei por momentos difíceis e complicados o ano passado, e eu pensava que não ia ter fim. Daí chegou um pastor amigo meu, pastor Noedi, ele foi orar comigo, e nós conversamos várias vezes, ele falou, Bob, tudo isso está passando, vai ter um fim, creia. E eu fui num congresso do CTPI, e um pastor canadense que pregou muito bem, falou tantas coisas, mas só uma frase mexeu comigo, onde ele falou, o que confia mais, descansa mais. O que confia mais, descansa mais. E só essa frase serviu para me ajudar a caminhar cada vez mais firmado em Deus, né? Então, queridos, superando as decepções com o socorro verdadeiro. Primeiro ponto, a gente tem que afirmar que o nosso Deus é o Deus de ações historiáveis, de ações concretas. Não é um Deus figurativo, não é um Deus que está alheio à nossa história, mas Ele caminha conosco em nossa história. E quando a gente vê Isaías, ele é um homem que vivenciava toda essa história, e Deus historificava
a vida dele, no sentido, você está plantado nessa história, você está plantado nessa realidade. E é interessante que aprendemos algo de extraordinário na vida de Isaías, porque nós temos um Deus que é enraizado na história, no sentido que ele se manifesta na nossa história. Ele não se apresenta no vazio, mas na plenitude de nossa experiência. E você pode estar falando, nossa, a minha experiência, o meu problema é tão diminuto, tão resumido, mas ele está preocupado com a sua história, ele está preocupado com a sua vida, aquilo que está lhe afligindo. Ele sabe o peso, o fardo que você está carregando. É nessa realidade, nessa história, que ele vai te ajudar. E eu creio nisso. E nós vimos no texto, anos se passaram, mas aquilo que Isaías falou e viveu, aconteceu. Porque nosso Deus não é um Deus que age no vazio, que está alheio às nossas situações, e que fica bem longe da gente e fala, se vire aí, né? Mas ele está presente. A presença dele é notória em quaisquer situações para nos abastecer com esperança. E esse é o Deus que age na plenitude de nossas experiências. Não tem experiências pequenas, vazias, insignificantes para ele, mas todas são importantes. E ele sabe do que você está passando e sofrendo. E ele pode acobertar você com aquela paz, com aquela tranquilidade, com aquela expectativa de amanhãs melhores. Deus é um Deus interessado nas nossas histórias. Deus não se refugia nos céus para não ser alcançado. Ele fala diretamente, ele fala através de profetas, ele fala através de símbolos, e essa é uma coisa marcante em toda a história desse Deus. E é interessante que Isaías, olha, no capítulo 6, ele fala, no ano que o rei Uzias morreu, eu vi assentado no trono alto e exaltado. Ele tem uma visão da glória desse Deus, lá em Isaías 6, que é o chamado dele. Mas também no Isaías 14, 28, diz assim, essa advertência veio no ano que o rei Acaz morreu. Ele coloca toda a ação de Deus na vida dele, e através dele, mostrando que Deus está presente na história. Deus não está alheio à história. Isaías 36, 1, no 14º ano do rei de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Né? Novamente ele fala no 14º do reinado de Ezequias. Ele quer mostrar na história o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando, permitindo. E no capítulo 20 a gente leu no primeiro versículo, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Asdod era uma cidade que pertencia aos filisteus, e que no tempo de Josué, lá em Josué 15, 46 e 47, Asdod era para ser cidade de Israel, conquistada pelos israelitas, mas não foi. E é interessante que Asdod é das 5 cidades maiores agora do estado de Israel, atualmente. Essa cidade, Asdod, é a 5ª cidade maiores, né, das 5 cidades maiores lá de Israel, do estado de Israel, né? E a gente vê toda essa realidade aqui. E cada um de nós, queridos, precisamos olhar para a sua própria história e aprender, para não repetir a história. A gente olha essa história aqui, que Isaías foi instrumento, e que Isaías acreditou, viveu, a gente tem que aprender com isso. E Deus está fomentando, ilustrando, e falando e gritando com a gente, para que a gente possa baixar a nossa guarda, e nos desarmarmos de todo o nosso eu, de toda a nossa prepotência, arrogância, e da gente falar assim, ó, aqui eu estou, pode trabalhar na minha vida. E a gente vê um Isaías que Deus falou para ele, olha, se dispa, tira esse manto grosseiro que você está usando, tire as sandálias também, e viva assim 3 anos. Não é uma coisa absurda? E a gente não vê Isaías reclamando, e ele obedeceu. Que coisa maravilhosa, porque ele sabia que Deus estava regendo a história, ele sabia de tudo isso. E tem 2 teorias teológicas
que vivenciam a nossa realidade e que, sem querer, às vezes a gente é adepto a essa teoria, que é a teoria do deísmo. Deísmo prega, né, um Deus que criou a humanidade, mas depois ele se distanciou da humanidade. Eles pregam um Deus transcendente, mas não imanente. Um Deus que cria, mas depois que se afasta. Mas nós, cristãos, não somos deístas, nós somos teístas, porque nós cremos num Deus que criou e que mantém essa humanidade. Amém, queridos? Nós cremos nesse Deus. Nós somos teístas, né? E muitos falam, não, eu creio num Deus. Como? Há um Deus que, como relojoeiro, pega o relógio, dá corda e daí deixa ele trabalhar sozinho. Deus é assim. Criou o ser humano e agora falou assim, se vira, ande pelas suas próprias pernas. Mas eu creio num Deus que nos criou e que também nos acompanha e que sabe e que mantém a minha vida e que é meu Salvador. Amém? Nós vivenciamos essa realidade. Um Deus que é imanente, que é transcendente, que está além dos nossos pensamentos, mas é um Deus que é imanente, que está conosco, que se mistura na nossa história, que nos acompanha, que enxuga as nossas lágrimas, que nos carrega, que nos sustenta, que dá orientação, que se preocupa conosco e que nunca vai falar, sabe, tá vendo? Essa depressão sua é fraqueza, essa depressão sua é frescura, mas um Deus que fala, eu passei por isso. Jesus Cristo, ele teve depressão. E esse Deus que nós servimos e amamos, tudo aquilo que nós passamos aqui, ele passou. E muito mais. Por isso que ele nos compreende. Quando a gente chega e fala, olha, perdi. Estou aflito. Ele sabe. E diz lá em João 13, quando ele foi indicar o traidor, que ele ficou com o coração aflito, com o espírito aflito. Ele ficou com depressão. Mas aí no capítulo 14 de João ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, não tenha um coração turbado, inquieto, desassossegado, mas tenha um coração rendido e confiante nesse Jesus, nesse Deus Emanuel, nesse Deus que conosco está e que está na nossa história, que está na sua história. E por isso que a gente supera as decepções da vida, porque a gente tem um socorro verdadeiro, porque um Deus que é historiável, um Deus que é narrável, um Deus que é observável, amém? Um Deus que está nos circunvizinhando, nos acompanhando através do Espírito Santo, que não desiste da gente. Isso é fantástico, né? É maravilhoso. E o segundo ponto que ele mostra aqui para a gente é que a gente tem que perguntar, e às vezes eu pergunto para mim, diante das dificuldades, diante das decepções da vida, diante das frustrações, eu pergunto, Roberto, em quem a sua confiança está posta? Onde você está colocando a sua confiança? Porque às vezes a gente tem que falar com os nossos botões. Sabe aquela conversa de você ficar falando sozinho, sem estar falando no celular, né? Mas sabe quando você fala sozinho? E às vezes a gente tem que conversar com os nossos botões e falar, em quem eu estou colocando a minha confiança? Em quem? Nesse Deus poderoso? Nesse Deus que me conhece, que me sustenta, que me ajuda, né? E esse texto, a gente vê que Deus, ele envergonhou os asdodeus, envergonhou o seu povo, porque eles tinham colocado a confiança nos egípcios e nos etíopes, povos que foram dominados de uma forma humilhante pelos assírios, onde as suas nádegas ficaram à vista, onde descalços eles foram levados, dominados, os egípcios
e os etíopes. E eles estavam colocando a confiança nesses povos. E Deus falou, sempre falou, Deus tem muitos ciúmes, e Deus às vezes fica irado com o seu povo, quando o seu povo o trocava por outros deuses, por outros povos, né? E Deus não aceita essa concorrência. Ele quer ser exclusivo na sua vida, na minha vida. É tudo ou nada. Pegue ou larga de vez. Até parece que é uma música, né? Uma música, né? Do nosso tempo, Bimael, Artinho, que nós cantávamos no nosso conjunto da mocidade. Lembra, Bimael? Bimael tocando e nós cantávamos, né? Isso. Todo domingo nós tínhamos o conjunto da mocidade. Que benção, muito bom, né? Então, a gente tem que se perguntar, em quem a nossa confiança está sendo posta? Onde eu estou pondo a minha confiança, né? Estou pondo na minha própria força física? Estou pondo na minha inteligência? Estou pondo nas minhas estratégias? Ou estou pondo no dinheiro que eu tenho? Onde estou pondo? Né? Onde estou pondo? Porque nós somos limitados, nós somos falhos. E Jeremias falou assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e se afasta do Senhor o coração, do imortal, do eterno, do nosso Deus, né? Então, onde está a base da sua confiança? Onde está o porto seguro da sua vida? Quando tudo vai mal em sua vida, a quem você recorre? Quando tudo vai bem, a quem você agradece? Hein? A quem você agradece? E é interessante que você, de imediato, possa estar falando: minha confiança está em Deus, só em Deus. E antes de mais nada, esse versículo que nós acabamos de ler, que maldito o homem que confia no homem, esse versículo aí não é para quem foi traído. Tem muitas pessoas que, às vezes, a pessoa é traída por alguém e fala: tá vendo? Como diz lá o texto, maldito o homem que confia no homem, né? Só que esse texto, querido, ele não deveria usar esse versículo para dizer: viu só, confiei no fulano, olha no que deu. Esse texto não é um texto que fala de traição, mas fala de confiança, tá? Confiança. Ele não está se referindo quando você é traído por algum homem, você fala: você viu? Maldito o homem que confia no homem. Não, não é isso. Ele está falando de confiança. A nossa confiança deve estar direcionada somente em Deus. Nós devemos depositar a nossa confiança nesse Deus que é presente. E Ezequias, né, diz assim, lá em 2 Crônicas 32:8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Essas são palavras do rei Ezequias de Judá, que disse aos capitães que tinham escolhido para defender a nação contra Senaqueribe, um outro rei da Síria. E antes dele falar isso, ele falou: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão, quem está com ele, de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém, queridos? Né? E isso é fantástico, quando a gente se aproxima diante desse Deus e acredita realmente. E João falou assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Da nossa vitória contra o mundo,
maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente tem que ter essa confiança e esse descanso sempre maior e melhor. E Daniel fala assim: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Né? Esse é o nosso Deus soberano, que tem ciúmes da gente, que nos ama, e Ele quer que a gente tenha confiança somente nele, que a gente deposite a nossa confiança. E Kierkegaard, um filósofo dinamarquês que eu gosto muito, ele falou uma vez: o que é ter fé? O que é esperar em Deus? Ele falou: é você ir de mãos vazias até Deus e acreditar e deixar que Deus possa encher essas mãos. E você acredita nisso? Né? Você tem que ir de mãos vazias até Ele e acreditar que Ele vai enchê-la e que Ele vai te abençoar. Porque a fé do cristão não é uma fé cega, não é um salto no escuro, mas é um salto para os braços do Deus eterno, desse Deus que requer de nós toda a confiança, toda a dependência, a cada momento e em cada situação, em nome de Jesus. Creiamos e vivamos assim cada vez mais, queridos. E também a gente vê aqui Isaías, né? Isaías, como que ele superou as decepções, como ele superou as decepções com o socorro verdadeiro, com o socorro de Deus, obedecendo até as ordens absurdas de Deus. É o que a gente viu no texto, quando em 714 a.C., Deus falou para Isaías, nesse mesmo tempo falou o Senhor, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai e solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, e tira dos pés calçados. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então ele ficou assim. Depois de 3 anos, Deus explicou para o povo o motivo que Deus fez com que ele fizesse e falasse assim, né? E depois que Deus venceu e e orientou e aguçou os assírios dominarem os asdodeus, né? Mas o que é interessante aqui é que esse texto, né, tem muitas doutrinas e muitas teorias sobre essa questão. Será que Isaías ficou 3 anos pelado? Né? Será que ele ficou 3 anos assim, nu? Daí ele ia no McDonald's, nu, né? Starbucks, nu. 3 anos. E ele tinha esposa, filhos, pai, mãe. Já pensou o contexto dele? E tem pessoas que são literalistas, falam: não, Isaías ficou nu mesmo. Só que o costume daquele tempo, né, e tem um jeito de você interpretar a Bíblia que ajuda na hermenêutica, que é uma linguagem figurada que se chama quiasma. Não é quiasma, não, é quiasma tudo junto, né? Onde você faz uma interpretação do texto através de um X, de uma cruz, e você vai pegando os pontos, né? E um dos pontos que aparece aqui no texto, que aparece sobre Isaías, que ele ficou nu e descalço. E depois a gente liga com outro ponto, que diz o quê? Né? Sobre os egípcios, que com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então você faz essa correspondência aí, né? E você vai ligando os outros pontos aqui no texto, né? E que é interessante você fazer esse traço da hermenêutica para você entender e compreender. Então uma das coisas que a gente compreende aqui é que Isaías, ele se despiu, mas não totalmente, tá? Não totalmente. O que ele tirou foi essa roupa de profeta. Ele tinha uma manta, e todos os profetas tinham essa manta grosseira de pano de saco, que eles tiravam somente para correr, que atrapalhava, ou para trabalhar, mas eles viviam com essa manta, tá? Uma manta de pano de saco, grosseira, né?
E o que Deus pediu para ele é que ele tirasse essa manta, que era uma vergonha para um homem e principalmente para um profeta ficar sem essa manta, entendeu? E ele ficou só com uma toga por baixo, né? Ele ficou com uma toga por baixo e descalço, mas naquele tempo já era vergonha para um homem sério e principalmente um profeta ficar sem esse manto grosseiro, né? E aqui diz no texto, em algumas traduções, né? Então disse, falou o Senhor: vai e solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta, né? Então era esse manto, não que ele ficou nu, né? Mas ele ficou sem esse manto, que era já uma demonstração de vergonha para ele, tá? É um cilício, uma roupa, né, que se você procurar no dicionário, que significa uma roupa grosseira, que ele tinha como um profeta. Os profetas vestiam assim, né? E geralmente a gente vê uns profetas tirando esse manto também por ordem de Deus, para mostrar o pecado do povo, que num ato de uma metáfora, de uma figura de linguagem, para mostrar que Deus está decepcionado com o povo. E Deus, ele pediu isso. Mas só que, se você ler lá em Ezequiel 24, sabe o que Deus pediu para Ezequiel? Deus falou para Ezequiel o quê? Olha, eu vou tirar tua esposa vai morrer. Vou tirar a delícia dos teus olhos. Olha que coisa. E você não vai prantear, não vai chorar. Você vai lavar o rosto, vai encarar tudo isso com naturalidade. Porque eu vou usar essa ação da sua esposa morrendo, ou a morte da tua esposa, para que também o povo possa prestar atenção que eu vou tirar Jerusalém. Vou permitir que os babilônios destruam o quê? A cidade de Jerusalém. Já pensou? Deus falar isso com a gente? Deus falou: olha, Ezequiel, eu tenho uma palavra para você. Eu vou tirar a delícia dos teus olhos. Para o povo entender e se arrepender. Que se eles não se acertarem comigo, eu vou tirar a delícia dos olhos deles, que é Jerusalém. A própria vida de Ezequiel, a própria vida de Isaías, foi uma mensagem. Ou seja, o mensageiro se tornou a mensagem. Não é mesmo? Antes da mensagem, você tinha que ver o mensageiro. Você tinha que ver a realidade do mensageiro. E agora nesse texto Deus fala para Isaías: Isaías, tire a roupa de profeta e ande descalço 3 anos. E parece ser uma coisa absurda, mas ele obedeceu. E o que você acha que é absurdo que Deus está pedindo para você, queridos? Deus está pedindo tão coisas simples para a gente, né? Para a gente se apegar, para a gente falar, para a gente ser uma mensagem viva para as pessoas aí fora. Deus está pedindo tantas coisas descomplicadas, né? É um passo seu, é uma dedicação sua, é uma responsabilidade, é uma entrega para você experimentar algo maravilhoso que eu posso te dar. E às vezes não é para experimentar algo maravilhoso, mas para você ser instrumento meu, para que pessoas, vendo a sua vida, vendo a minha vida, possam se defrontar, possam se arrepender. E não existe coisa melhor do que sermos o quê? Sal da terra e luz do mundo. De impactarmos esse mundo com o caráter que Deus quer formar em nós. E Deus pode pedir coisas para você. E você está disposto a dar, a se entregar, a ser uma mensagem viva aonde você estiver, para que as pessoas olhem para você. E Deus está falando: Isaías, você vai ter um traje de vergonha, para que o meu povo entenda que a esperança que eles têm será envergonhada. Que os povos que eles esperam tanto serão envergonhados. E Deus quer te usar também, queridos. E Ele, às vezes, trabalha na absurdidade, coisas absurdas, coisas ridículas aos nossos olhos, mas que são tão importantes para Ele exemplificar para um mundo que carece
de exemplo. E às vezes as pessoas não entendem, porque a gente vive numa depravação total do homem. E Deus usa meios pedagógicos e meios fortes e terríveis para mexer com a nossa estrutura, para que a gente possa esboçar e expressar a nossa fé. E aprender que Ele tem muito cuidado de nós. Amém, queridos? Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus. O Senhor está aqui mandando Isaías a viver uma parábola, para ser um símbolo para acontecimentos vindouros. E às vezes nós estamos sendo usados por Deus e nós não veremos esses acontecimentos. Mas isso não importa. A gente está sendo instrumento nessa geração, para que outras gerações possam contemplar também, em nome de Cristo, as benesses e a graça desse Deus que é maravilhoso. Não importa se eu não consiga ver nada, mas uma coisa eu quero, é gerar prazer ao coração do meu Deus, a cada momento. Tire a roupa e as sandálias, era um símbolo de despojamento, era como dizer, eu posso viver sem isso. Tire a roupa e as sandálias, era um escândalo, no caso, um escândalo para o bem, para que as pessoas prestassem atenção. Prestasse. Tira a roupa e as sandálias, é deixar Deus agir quando todos fazem as coisas por conta própria. Tira a roupa e as sandálias, é uma prova de obediência radical a esse Deus que nos ama e que quer ter uma parceria viva comigo e contigo a cada momento. Então, queridos, superando as decepções com o socorro verdadeiro, eu tenho que reconhecer cada vez mais a importância da intencionalidade do nosso fazer para Deus. Reconhecer a importância da intencionalidade do nosso fazer para Deus. Isso é muito importante, porque Deus está mais preocupado não que o que nós estamos fazendo, mas como estamos fazendo. Qual é a intenção que está aqui? Porque o homem só vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração. E eu estou aqui hoje porque eu tenho desejo de viver para esse Deus. Eu amo esse Deus. Não estou hoje aqui pregando, ou visitando, ou ajudando, para ter um tique ali no meu relatório. Preguei tantas vezes, visitei tantas vezes, mas eu estou aqui porque eu estou aqui, com a minha intenção, com a minha vontade. E é isso muito importante. O meu propósito, a minha deliberação, a minha intenção, é o que Deus olha. Porque às vezes há uma dicotomia na nossa vida. A gente tem muitas ações, mas tem poucas intenções. E Paulo fala assim para as igrejas da Macedônia: vocês tinham tantas intenções para me ajudar, para ajudar as outras igrejas, mas não tinham jeito. Agora que vocês têm jeito, mas não têm intenção. Às vezes não é assim mesmo que a gente vivencia nessa dificuldade. Às vezes nós temos ação, mas não temos intenção. Às vezes temos intenção, mas não temos como ajudar. E Deus compreende. Mas o importante é a nossa intenção. Que a gente possa vencer essa dicotomia, essa separação entre ação e intenção. E hoje você está aqui porque tem intenção? Ou só teve ação? Não tínhamos nada o que fazer e estamos aqui. E para terminar, queridos, nós temos também que aprender a viver como resposta de Deus à sociedade. Isaías foi a resposta de Deus para aquela sociedade. Deus podia mover céus, terras, nações, como Ele fez, mas Ele quis usar Isaías. Ele quer te usar também. Você é a resposta de Deus para a sociedade, que está aí carente, que está com muitas decepções, que está com muitas lutas, chorando, sofrendo. E você é a resposta de Deus, para que você possa se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero trazer mais alívio. Não importa o que o Senhor pedir para mim,
É para eu tirar o manto grosseiro de profeta? Vou tirar. Vou me despojar. Vou me quebrantar. Mas o que eu quero é ver o teu nome engrandecido. E ver pessoas se entregando a ti. E ver pessoas reconhecendo e dignificando e valorizando a obra de Cristo naquela cruz. Isso não tem preço, queridos. Isso não tem preço. Então isso é importante. Creia que em quaisquer situações, trabalhos, vida acadêmica, eu sou a resposta para aquela situação. E Moisés aprendeu isso, porque o povo de Israel que estava no Egito, durante 430 anos clamou por libertação, e chegou o momento que Deus falou assim: vou libertar o povo do Egito. E ele chamou quem? Moisés. E ele chamou através de uma planta que pegava fogo constantemente. E naquele lugar de Moisés, os arbustos no deserto pegavam fogo com muita facilidade. Vira e mexe ele encontrava ali um arbusto pegando fogo. Mas ele olhou para uma sarça, para um arbusto, e viu que o fogo não parava e não consumia ali. E ele ficou assim maravilhado e Deus o chamou. E Deus falou para Moisés: Moisés, você é a resposta das orações do povo que está clamando. Você é a resposta de ajudar aquela sociedade, de ajudar aquele povo. Ah, mas Senhor, eu não tenho crédito. Você não tem mesmo. Nem cartão você tem. Naquele tempo, né? Nem cartão você tem. Não, Deus não falou isso não, viu? Mas Deus falou: eu sou o teu crédito. Você não tem nada mesmo, né? Mas em nome de quem que eu vou falar? Eu não consigo, nem sei o nome do Senhor, do meu Deus. Daí fala só: eu sou o que sou. Ou seja, eu existo por mim mesmo. Fale assim: Javé, eu existo por mim mesmo. Mas Senhor, eles não darão ouvidos para mim, porque eu sou gago. Ele apresentou várias escusas, várias desculpas. Mas o Senhor falou: mas quem fez o gago? Quem fez a boca? Quem fez o... Sou eu que fiz tudo. E Deus estava pronto para curá-lo daquela gaguice. Porque Deus fala assim: quem fez o gago? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Sou eu. Acredite que aquilo que é distante pode se tornar presente na sua vida. Mas, já que você não acreditou, eu vou mandar Arão para falar por ti, né? Ele vai ser a tua voz, mas não tem jeito. E chegou um momento que Moisés falou: tá bom, Senhor, eu já tentei por várias desculpas, eu não quero ir, tá bom? Mas você vai. Às vezes não somos assim, a gente apresenta várias desculpas, várias. Tem aquele momento que a gente não consegue convencer Deus: tá bom, Senhor, eu não quero isso, Ele não entendeu. Mas Deus fala: eu quero você, Damares. Eu quero você, Abimael. Eu quero você, Danilo. Abaixa a máscara. Ainda bem. Esse Corinthians aí. Estou brincando, Danilo. Estou brincando, viu? Eu quero você, Kozer, André. Eu quero você, Artinho. Eu quero você, Otávio. Eu quero todos. Porque nós somos a resposta de bênção, de desafio, de repreensão para essa nação. Essa nação pode mudar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? E Deus pode te usar, nos usar. E o que a gente tem que fazer? Para superarmos as decepções com o socorro verdadeiro que é Deus, a gente tem que olhar para Jesus. Porque a nossa esperança está em Jesus. E quantas vezes que Deus, Ele despedaçou os meus sonhos, que Ele frustrou as minhas esperanças mundanas. Quando eu falo mundanas, é esperanças do mundo, né? Esperanças carnais. Quantas vezes Deus falou: não quero dar isso para você. Quantas vezes que Ele despedaçou tudo isso. Mas quando eu caminho na verdadeira esperança, que é Jesus. Porque a esperança do cristão tem nome, não é conceito. É Jesus. Ele é a nossa esperança. E a esperança do cristão jamais morrerá, porque é Jesus. Tem gente que fala que a esperança é a última que morre. Não, é errado.
Tem gente que fala, enquanto a vida, há esperança. Errado também. Enquanto há esperança, há vida. Porque a nossa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. E Ele morreu na cruz para te salvar, querido. Ele também foi levantado da morte pelo poder do Espírito Santo, para viver a vida dele dentro de mim. E Ele hoje, Ele quer com o poder do Espírito Santo te levantar também de qualquer situação, de qualquer comodismo, de qualquer inércia, para que você possa dar esse passo de fé, para que você possa se entregar totalmente para Ele, e para que você não se decepcione mais com a vida, mas você creia que Jesus Cristo é o teu socorro. E Ele, e somente Ele, você tem que olhar. E tem um cântico que diz, só tenho a Ti, Jesus. Só tenho a Ti, Jesus. E é isso mesmo. Ele basta. Ele é suficiente. Vocês viram o que aconteceram com os asdodeus? Vocês viram o que aconteceram com os egípcios? Vocês viram o que aconteceu com os etíopes? Vocês viram o que aconteceu com o povo de Israel? Porque estavam esperando e confiando em braços de carne. Mas nós esperamos em Jesus, o Deus que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo para nos ajudar. Eu só tenho a Ti, Jesus. Vamos cantar, convido a equipe de louvor para que venha à frente e vamos estar louvando, e que você possa estar nesse momento se entregando a Deus, se oferecendo, se consagrando e acreditando que Ele está próximo de ti, e que você possa falar, só tenho a Ti, Jesus. Só tenho a Ti, Jesus. Se entregue, se consagre a esse Jesus que te ama e que está com você até o fim.
Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que você tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de adorar, de orar, de ler a Tua palavra. E te agradecemos, Senhor, porque temos certeza que o Teu Espírito Santo trouxe algo para cada um de nós, para que a nossa vida cada vez mais esteja permeada, trabalhada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, obrigado, Senhor, por tantas respostas de orações, por tantas respostas que o Senhor tem nos dado. Mas uma coisa que nós compreendemos através da Tua palavra é que muitas vezes nós somos as respostas para essa sociedade, para esse mundo, Senhor. As pessoas têm que ver em nós, Senhor, aquela obediência, aquela entrega, aquela dedicação, como nós temos em outras coisas, para outras situações. Mas que as pessoas possam ver essa entrega, essa obediência na minha vida, na vida de cada querido e na vida de nossa igreja, em nome de Jesus. Para que a gente possa expandir cada vez mais o reino de Deus e limitar cada vez mais o território de Satanás, ó Deus. Para que vidas possam migrar do império das trevas para o reino de amor de Jesus. Faça isso, ó Deus. Nos use, Senhor, nos quebrante, Senhor, e se precisar, Senhor, nos envergonhe a nossa esperança, Senhor, porque às vezes nós colocamos a nossa confiança, nossa esperança em algo que não seja da Tua vontade, Senhor, mas que o Senhor possa estar mostrando para cada um de nós que a nossa confiança, que a nossa esperança devem estar somente em Ti, Senhor. Ó, amado Deus, abençoe muito a vida do Lucinaldo, Senhor, que está internado, Senhor. Tu sabes o quanto que ele Te ama, ó Deus. Levante, Senhor, o Teu servo, Senhor, e proporcione essa cura para ele em nome de Jesus. Abençoe também o seu João, ó Deus. Levante ele dessa situação, ó Deus, e esteja abençoando a família. Nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. E nós estamos, Senhor, vivendo e depositando com toda a família essa certeza da Tua soberania, do Teu poder, ó Deus. Colocamos também, Senhor, a vida do nosso irmão Otávio, ó Deus. Cuide dele, Senhor. Abrace-o cada vez mais, Senhor, e ajude o Senhor nesse problema ali no seu apartamento, Senhor. Esteja, Senhor, movendo situações, pessoas, para que tudo isso seja resolvido. E pedimos também, Senhor, pela vida do nosso querido irmão Atilson, Senhor. Levante-o dessa situação, Senhor. E nós Te agradecemos pelas melhoras que ele está tendo, Senhor. Mas sabemos que ele está num momento difícil e complicado. Mas também sabemos que o Senhor é o Deus que pode descomplicar tudo, que pode fazer tudo novo, em nome de Jesus, Senhor.
Ó, amado Deus, abençoe todos os pedidos de oração da nossa igreja, ali do relógio de oração, Senhor. E seja trabalhando em cada vida, Senhor. E que possamos ser surpreendidos pelo Teu mover, pelo Teu agir em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós pedimos e Te agradecemos também, Senhor, por tudo. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de nosso eterno e bondoso Deus Pai, e que a consolação, a comunhão e a unção do Espírito Santo estejam sobre nós, servos de Jesus, estejam em nós, filhos do Deus vivo, desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Nos avisos, irmãos, vamos lembrar. Aparecerá na tela a conta da nossa igreja, os dados, né? A agência. Oferte ao Senhor. Mais uma vez, pedimos esse compromisso do irmão para que possamos ter, né, a oportunidade de propagar o reino para as pessoas, né? Nós temos tido excelentes oportunidades, então não podemos agradecer ao Senhor tudo o que Ele tem feito, e o dízimo é uma delas. O retorno do culto, irmãos, na próxima semana, no dia 4, às 7 horas da noite. Então, eu gostaria de lembrar, quem ainda não agendou a sua vaga, faça, vai aparecer o WhatsApp da igreja. Então, mande a mensagem com os familiares, né, as pessoas que vão fazer parte do culto. Caso você agende a sua vaga, aconteceu algum imprevisto, procure, por favor, avisar com antecedência, porque, de repente, você agendou a vaga da sua família e tem algum irmão que não vai poder participar, porque nós temos um número limitado. Então, tem esse compromisso também, irmãos, agendou, não pode vir, então cancele, avise, até na sexta-feira, no dia 3/10, tá bom? No próximo domingo, não teremos o drive-thru. Nós teremos a ceia no culto vespertino. A congregação, ela vai participar conosco no culto vespertino com a sede. Então, vai ser uma grande celebração, né? Teremos a ceia com os nossos amados irmãos, poderemos matar a saudade dos queridos e louvar ao Senhor, ceiar. Então, vai ser uma grande festa que teremos no próximo domingo. Tanto tempo que nós ficamos sem, né, os nossos amados irmãos, e teremos essa grande oportunidade. Não percam. Eu vou ler alguns itens importantes. A partir de amanhã, dia 28, a igreja receberá no WhatsApp da igreja, mas será divulgado tanto na página do Face, no Insta, no YouTube, um vídeo sobre os protocolos que nós precisamos cumprir. Ele é uma obrigação. Então, a igreja assumiu os compromissos, como os estabelecimentos comerciais têm esse protocolo, a igreja também tem. Nós pedimos para os irmãos, porque é obrigatório, a medição da temperatura, então chegue pelo menos com 15 minutos. Se puder chegar com um pouco mais, chegue, porque nós temos que cumprir todos esses protocolos. As recomendações básicas são que os maiores de 60 anos fiquem em casa. As crianças, elas até podem participar, irmãos, não é negado, é claro, mas não teremos o culto infantil neste primeiro momento. Então, as crianças que a família inscrever e participar, elas vão ficar com os seus pais sentadinho no banco e não vamos poder, né, ter a divisão. Ao chegarem, né,
todos os diáconos, os plantonistas estarão, né, à porta, o Ministério de Recepção, e vão passar todos os procedimentos, além da aferição, a higienização, né, de mãos com álcool gel. Então, faça a sua parte, a nossa igreja já estará se preparando. Não percam de assistir, né, esse vídeo com os protocolos para que a gente não falhe, né? Sobre as programações da igreja, elas permanecem. O culto online ele vai permanecer, pensando justamente nesse pessoal do grupo de risco, mas também pensando nas pessoas que já têm participado e não são da nossa igreja. E, com a graça de Deus, temos alcançado muitas famílias. Então, Deus tem, através do seu Espírito Santo, movido muitas famílias e transformado. A gente crê nessa transformação individual, né, de cada um. Todas as programações estão acessadas no YouTube, tem também no Facebook, então não deixe de se inscrever, porque eu já tenho recebido as minhas notificações e, olha, tem sido uma bênção. Não deixe de ativar o sininho, irmãos, para vocês receberem, compartilhar pelo WhatsApp, pelo próprio Facebook, na plataforma do YouTube, você consegue compartilhar no seu Facebook também. Então, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. O cuidado pastoral, ele continua. Nós estamos com o discipulado, o acompanhamento. Temos vida, assim, pessoas com acompanhamento semanal e tem sido uma grande bênção. Não perca a oportunidade, se inscreva também. Você quer um discipulado? Converse com os nossos pastores. O WhatsApp vai aparecer mais uma vez. Não deixe de se inscrever. Ou você quer conversar com os nossos pastores, agendar uma visita, uma oração, seja o que for a sua necessidade. Procure a nossa igreja, que está de portas abertas. Venha, participe conosco. Os pastores retornarão e farão esse contato para um agendamento. Deus abençoe. Uma excelente semana.